outros. O Evangelho de Mateus ele tem pelo menos 8 separações, e ele é destinado a contar a vida, testemunho, genealogia de Jesus, desde a genealogia, do batismo, do chamamento dos discípulos, operações de milagres, profecias, sermões proféticos, sermões inclusive poéticos e parábolas, e por fim, a sua morte, ressurreição e a comissão. Ele termina lá na comissão. São 8 partes que separam o Evangelho de Mateus. Mas a primeira pergunta que eu queria que vocês fizessem e aprendessem para a gente seguir esse ritmo nas nossas escolas é: quem é Mateus? Pergunta para o irmão, quem é Mateus? Pergunta para ele. Vamos estudar Mateus. E quem é Mateus? Né? Mateus escreveu, como é que é? Eu não estou entendendo, então vamos do zero, do pé. Sem hermeneutizar demais, sem robotizar demais, segundo o que diz o grego, o que diz o... Não, nada disso. Simples, curto, grosso. Quem é Mateus? Pergunta de novo, 1, 2, 3 e... Quem é Mateus? Mateus é um dos discípulos chamados por Jesus, né? E ele trabalhava na coletoria de impostos. E aqui eu quero desfazer algo, acho que era a Suzana que estava lá. Suzana está aí? Foi arrebatada? Está aqui, glória a Deus. Chegou para frente, estou olhando para trás, ainda bem que ela veio para frente. Suzana, o senhor ouviu e me fez uma pergunta um dia sentado na igreja, porque eu estava sentado, tinha alguém falando, e disse que os discípulos de Jesus, tudo era abaixo de 18 anos, um negócio assim, você lembra disso? Você falou assim: é verdade isso, pastor? Nem lembra mais, Jesus fez uma amnésia na cabeça. Ainda bem que você esqueceu, porque é heresia, não existe essa, viu? Vou mostrar aqui agora para você. Quem era Mateus? Mateus, e eu fui estudar sobre Mateus, porque um dia alguém falou assim: Stanley, todos os discípulos de Jesus, exceto Pedro, era tudo entre 18, 17, 16 anos. Aí a pessoa que estava ensinando heregicamente, ela disse assim: olha, porque Jesus foi cobrar o imposto de Jesus e Pedro pagou, mas ninguém pagou. Então, se mais ninguém pagou, é porque era tudo menor. Uma dedução. E a partir de uma dedução de que se os outros não pagaram, ele era de menores. Então, é uma dedução errônea. Por exemplo, a primeira coisa que você precisa entender de Jesus é que ele nunca saiu perguntando assim: nossa, que dia mesmo que eu tenho que pagar o imposto? É que vai uma lição para empresário livre, principalmente no Brasil, que é uma carga tributária enorme, né? Jesus, que é o próprio Jesus, esperou ser cobrado. Larga de ser bobo, não sai correndo atrás de imposto para pagar, não. Deixa que o imposto venha para ser recebido. A primeira coisa que você tem que entender. Não é sonegar, não, anda certinho, mas espera pelo menos cobrar, não sai procurando não, porque a carga tributária no Brasil hoje é uma das maiores do planeta. Se você for tentar procurar para pagar tudo com aquela filosofia de que eu tenho que ser certinho, Jesus esperou ser cobrado, não concordou e pagou. Tanto é que ele disse assim: Pedro, é lícito cobrar o imposto? Não, mas para que ninguém fale mal de nós, vai lá, pesca o peixe que está na... Você vai pegar um peixe, vai tirar uma moeda da boca dele, um estáter, vai lá e paga o meu imposto e o seu, e encerra o assunto. Então, Jesus não concordou com aquele imposto, mas pagou. Mas não saiu procurando imposto para pagar. Primeira liçãozinha que fica para você, né? Então, vamos entender quem era Mateus. Mateus era um jovem? Não. Porque na história romana, Stanley, só podia ser coletor de impostos depois dos 25 anos de idade. A média de idade dos discípulos está entre 25 e 30 anos. Quando eu digo média, porque tinha Pedro, que era mais velho, João, que era mais novo que isso, quase que saindo ali da juventude para a adolescência mesmo, um apóstolo mais novo. Então, não tem essa de que todos eram de 18 aninhos, ou 16, ou de 20, abaixo de 20 anos, porque não pagou imposto. Os motivos de não ter pagado imposto: porque não foi flagrado pelo fiscal, o fiscal não estava naquele exato momento cobrando daqueles outros. Não tinha o código barra para ler a idade de todo mundo, né? E outra, vocês sabem muito mais que eu ali na 44, na hora que fala assim: ó, chegou o fiscal, todo mundo some. E é claro, só Jesus e Pedro que não sumiu. Pedro era corajoso e Jesus não era de fugir mesmo, então ele ficou lá e pagaram o imposto. Então essa é a primeira síntese que mostra por que Jesus e Pedro pagou o imposto. Não era por causa da idade, e simplesmente porque eles estavam presentes e não fugiram da fiscalização, e assim pagaram o imposto. Mas isso não determina a idade dos apóstolos. O que determina um estudo da idade de um escritor, por exemplo, que alguns também dizem não ser ele que escreveu o Evangelho segundo Mateus, mas eu acho que tem uma discordância nisso aí. A primeira coisa é que Mateus tinha no mínimo 25 anos quando foi chamado por Jesus, no mínimo, porque ele era coletor de impostos, e esse cargo só podia ser ocupado na esfera romana, do governo romano, após os 25 anos de idade. E com que idade pagava imposto? Sim,
acima dos 20 anos era obrigatório pagar imposto. Só que você tem que lembrar que valia muito do fiscal. O fiscal chegasse aqui, ó, esse rapaz que tem cara de 16 anos aqui, que idade você já tem, Gabriel? Já tem 20? Pode pagar o imposto, viu? Eu pensei que tinha 16, nem ia cobrar dele se eu fosse fiscal, tá vendo? E naquela época não tinha um RGzinho obrigatório, você está entendendo? Não tinha um RGzinho obrigatório, ou um bipzinho que você liga, pip, está aqui a idade, certo. Não, era uma documentaria cheia de pergaminho, com censo que tinha que fazer. Vocês sabem que aqui em Goiás, até pouco tempo, registrava os meninos com 7, 8 anos de idade. Então era um negócio meio bagunçado. Então não tinha como os fiscais saberem se tinha realmente mais de 20 anos ou não, e era pela cara crachá mesmo, experiência. Então, por isso, alguns deles não pagaram. Jesus e Pedro, que tinha a cara mais madura realmente, não fugiram e pagaram, não concordaram, mas pagaram o imposto. Então, essa ideia de que Mateus era um jovenzinho, ela cai por terra. Segundo, você precisa entender, ele tinha uma profissão chamada classe média. O coletor de imposto ganhava muito bem, um publicano ganhava muito bem, porque ele mexia com o dinheiro do Estado, para que, o que César pensava? Se eu pagar bem os meus coletores, eles não vão desviar o dinheiro meu, eles vão ficar satisfeitos. É como se ele fosse hoje, só para você entender quem era Mateus, é como se ele fosse um fiscal da Receita Federal hoje no Brasil, certo? Tinha um cargo, um salário muito bom, uma vida muito boa, e Jesus passou e o chamou, dizendo, segue-me, e ele largou tudo, e seguiu Jesus, seguiu o mestre. Esse era Mateus, o discípulo chamado Mateus. E o Evangelho segundo Mateus, alguns eruditos falam que não foi Mateus que escreveu, porque eles pensam que não foi. Primeiro detalhe, o Evangelho de Mateus foi escrito quando? Pergunta para mim, quando foi escrito? A pergunta mais alta, irmão, quando é que foi escrito? Anos 70 depois de Cristo, entre 65 e 70 depois de Cristo. Fala para mim, depois de Cristo, fala. Não tinha timeline igual no Facebook, vai lá, acontece, tira foto, pá, já está Instagram. O nosso culto aqui, o Israel, mas a Cris faz os posts, pá, já vai para o ar na hora. A nossa transmissão está no ar na hora. Naquela época, não. Tudo era difícil, comunicação era difícil. Então, o Evangelho foi escrito no ano 70 depois de Cristo. E o Evangelho de Mateus também, mais uma curiosidade, se quiser anotar, você vai anotando isso, viu, que eu estou te falando. O Evangelho de Mateus é um dos maiores evangelhos. Fala comigo, maior evangelho. Se não me falta aqui na mente, são 28 capítulos, é isso mesmo? 28 capítulos do Evangelho segundo São Mateus. É o Evangelho, um dos mais completos, porque teve tempo para ser elaborado, né? E teve um objetivo para ser elaborado. Primeiro o Evangelho segundo São Mateus, vê se é 28 mesmo. Vamos lá. É quantos? 28, isso. 28 capítulos. E esses 28 capítulos, alguns cientistas bíblicos têm dúvida de afirmar se foi escrito por ele próprio ou se foi alguém que escreveu em nome dele, devido à idade que ele deveria estar quando foi escrito o Evangelho segundo Mateus. Não foi um evangelho escrito pelas coxas, foi um evangelho, outra curiosidade para você do livro de Mateus, é o primeiro evangelho escrito em ordem. Como é que chama quando fala aqui? Ordem cronológica, isso, esse negócio aí. Ordem cronológica, ordem de acontecimento dos fatos. Se você quer saber exatamente quando aconteceu o milagre tal, vá para Mateus, porque Mateus fez um documentário, um dossiê, dentro da ordem cronológica, desde a genealogia de Cristo, do seu nascimento, do seu batismo, a sua provação, as chamadas dos apóstolos, a contagem dos milagres, tudo o que aconteceu, ele serve como uma bússola para os demais evangelhos. Por que serve? São outros 4 evangelhos. E por que ele serve como uma bússola? Primeiro, porque ele tem a ordem cronológica. Segundo, porque é o maior dos evangelhos em texto escrito. Certo? Terceiro, ele teve tempo de ser editado. Não, realmente era isso que foi isso mesmo que Jesus falou? Não, peraí, não foi. Não foi nada feito às coxas, depressa. Tipo o seguinte, o Gugu morreu, não, o Gugu não morreu não, tá vivo, não foi assim. Foi algo que aconteceu com tempo de maturidade, assim como o tempo cura o queijo, houve tempo para que o Evangelho segundo Mateus fosse escrito. Então é um Evangelho rico em detalhes, rico em literatura, rico em testemunho, rico em milagres. Ele tem tudo que você pensar de milagre, de cura à ressurreição, tem no Evangelho de Mateus. Se eu fosse evangelizar alguém hoje,
É claro que qualquer texto é apto para evangelizar, mas eu recomendaria entrar pelo evangelho que escreveu Mateus, porque além de ser um dos mais completos, ele conta toda a trajetória de Jesus. Agora, qual é a finalidade do evangelho? Agora pergunta para mim assim, qual é a finalidade desse evangelho? Esse evangelho, assim como uma carta tem um destinatário, uma finalidade, o dossiê segundo Mateus, porque eu não vou nem falar só evangelho, quero falar em nível de documento. O documento de Mateus, ele foi escrito para documentar o que acontecera desde a finalidade do evangelho, era provar para judeus, inclusive também para gregos, a veracidade de que Jesus era o cumprimento das profecias. Repare que ele começa falando de uma genealogia. Por que o evangelho de Mateus começa falando de uma genealogia? Porque era super importante para um judeu estudado saber de onde é que vem esse tal de Jesus. Era importantíssimo ficar cravado para um judeu a qual Jesus veio para o que era seu e os seus o não receberam. Porém, entretanto, Mateus queria, porque queria com toda a sua sede, que todos, tanto os judeus como gregos, entendessem o evangelho e entendessem que Jesus era o cumprimento das profecias. Em todos os textos do evangelho de Mateus, que aqui eu estou falando a grosso modo, ele pode ser estudado capítulo por capítulo depois, que vai ser rico, lindo e infinito. Só estou te falando a grosso modo. A cada capítulo você vai ver, em algum momento, dado momento, dizendo assim, porque dizia o profeta Isaías, porque disse assim, porque estava escrito assim. Qual que é o objetivo de Mateus? Provar que Jesus era o Messias. Ele era da linhagem de Davi, ele era o filho de Davi, ele era o prometido de Deus e ele era o remidor de Israel. Provar que Cristo era realmente o Cristo e não só filho de José, como era conhecido. Então, o principal objetivo era mostrar aos judeus e gregos que ele realmente era o Messias esperado, aguardado, profetizado por Isaías, que haveria de vir levar o nosso pecado sobre si. Essas, então, são algumas curiosidades do livro de Mateus, que a gente está deixando já nessa quarta-feira está na minha cabeça, misericórdia, foi 3 anos de quarta, né? Então, é por isso. Essa terça-feira, que é a nova noite da palavra, né? Olha só, um dos maiores milagres, né? Vários milagres, por exemplo, você vai ver Jesus, desde curar possessões demoníacas, expulsar demônio, curar doença, você vai ver no Evangelho de Mateus. Você vai ver a multiplicação de pão lá em Mateus 9, 18 a 34, você vai ver ele expulsando demônios, né? Você vai ver ele fazendo milagres, alimentar uma multidão com poucos pães e poucos peixes, Mateus 14, 13, 21. Você vai ver em 15, do 32 ao 39, Jesus andando sobre as águas, Mateus 14, 22, 33, a ressurreição de mortos. Você vai ver diversos milagres acontecendo no Evangelho de Mateus. O Evangelho de Mateus repito, um dos evangelhos mais completos em ordem cronológica que você vai encontrar. Então, quando alguém te perguntar por que foi escrito 70 anos depois, alguém já te perguntou? Um dia alguém me desafiou, falou assim, rapaz, evangelho, essa Bíblia, coisa do homem, foi escrito 70 anos depois. Até eu duvidei, falei, não, espera aí, 70 anos depois de Cristo? 70 anos. Primeiro, você precisa de lembrar do processo arcaico que era escrever, quão rara era a escrita, quão raro eram os materiais. Não é igual você ir lá no WhatsApp e falar assim, o pastor está enjoado hoje no culto, enviou. Não era assim, né? Não era tão fácil. Tudo era difícil. E segundo, tudo foi montado num formato de dossiê. Quem já viu falar de dossiê aqui? Levanta a mão. Fizeram um dossiê na cidade de Goiás, dossiê Cora Coralina, para estudar sobre a vida dela, pegaram vários depoimentos e chegaram à conclusão que Cora Coralina foi isso, aquilo outro. Assim foi feito o Evangelho segundo Mateus. Porque Evangelho segundo Mateus é canonizado, né, no livro sagrado e é considerado Bíblia, e é considerado o texto sagrado. Primeiro, pela sua origem, de um apóstolo que andou com Jesus, sentiu o cheiro de Jesus, e viveu e vivenciou milagres, tais como todos os que ele relata, de uma forma muito peculiar, né? Muito clara. Você vai ver. Outra contraprova de que o Evangelho realmente foi esse Evangelho inspirado pelo Espírito Santo, são os próprios 4 outros Evangelhos, que mesmo tendo discordâncias, pasme, não se assuste com o que eu estou dizendo, os 4 evangelhos têm discordâncias
discordâncias pequenas de ponto de vista, né? Por exemplo, lá na frente vocês vão estudar sobre João, e vale você lembrar que João foi o único apóstolo que viu Jesus crucificado até dar o brado final, é o único, não teve outro. Então, alguns trechos bíblicos, você vai ver que está uma dissonante, porque Mateus estava onde? Quando Jesus estava sendo crucificado, né? Então, ele pegou um depoimento, né? Alguns já criaram uma polêmica em torno do Simão Cirineu, que ajudou a carregar a cruz. Houve o Simão Cirineu mesmo, ou não houve? A pergunta é clássica e fácil de responder. Eu fico com João, porque João estava aos pés da cruz do começo ao fim. João disse que ele mesmo levou a sua cruz, né? E se alguém ali no documentário, no dossiê, 50 anos depois, lembrou que estava alguém que ajudou a carregar a cruz, chamado Simão Cirineu, eu não tenho nada a ver com isso. Isso também, para mim, não empobrece o texto e nem enfraquece a Escritura. Isso mostra que realmente aconteceu. Cristo levou a cruz, teve até mais gente do que a gente imaginava lá, certo? E isso prova que exatamente não era combinado. Primeira coisa que eu quero te mostrar, segundo São Mateus, a credibilidade do Evangelho de Mateus, é que há textos que não foram combinados, vividos em épocas separadas. João escreveu o Evangelho numa altura da vida. Mateus escreveu no ano 70, e diversos outros escreveram o Evangelho por conta própria, né? Por conta própria, segundo o que viram, e tudo bate. A multiplicação de pães e peixes, reparou que uma tem 7 peixes, como é que é? 7 pão e... como é que é? Numa multiplicação tem 5 pães e 2 peixes, na outra multiplicação tem 7 peixes, se não me falha a memória. Qual que é, gente? Me ajuda aí, porque eu já sou uma síntese, nós não vamos abrir. Só para você entender o que a gente quer estudar, tirar a prova mesmo na noite da palavra. Teve uma multiplicação diferente. Qual que é a razão da multiplicação ser diferente? Pontos de vista diferentes. Isso mostra ser mais autêntico o depoimento. Não sei se você sabe, mas quando alguém vai colher o depoimento criminal de alguém, tem o doutor aqui, o depoimento criminal de alguém, se for tudo do jeitinho que o outro contou, a desconfiança, tem um negócio errado. É ou não é? É um negócio errado. Combinaram um depoimento. Os dois falou orquestradinho. O depoimento perde a credibilidade e o valor. Mas quando alguém viu... entendo aqui, eu vou te explicar agora. Veio a esposa e deu um tapa na cara do marido, que ao contrário não manda prender, né? Veio a esposa e deu um tapa na cara do marido, isso não dá em nada, o homem só fala, está doida a mulher e pronto, acabou, né? Veio o homem, deu um tapa na cara do marido e a mulher saiu correndo. Aí alguém pergunta para a outra, o que aconteceu? Não, a mulher, o homem trupicou na mulher primeiro, aí a mulher virou para trás, deu um tapa na cara dele e saiu correndo. Aí a pessoa fala assim, está batendo. Por que o outro não contou do tropeção antes? Porque simplesmente ele é limitado, ele não viu. Estava olhando para um celular, estava olhando para uma paisagem, de repente só viu o estralo do tapa. Quem está entendendo, diga amém. Fala comigo, plano de fundo. As diferenças nos evangelhos não quer dizer que eles são mentirosos, sim, plano de fundo. Vocês estão vendo uma imagem atrás de mim que eu me recuso a olhar agora para ver qual é. Mas vocês, nesse exato momento, estão me vendo aqui e um fundo atrás de mim, sim ou não? Eu estou vendo esse fundo agora? Posso até imaginar que ele está aqui, mas eu não estou vendo. Então, se você perguntar exatamente para mim o que eu estou falando nesse exato momento, eu vou lembrar que tem um celular na minha frente e que tem uma porta e uma rua atrás de vocês não estão vendo o que o carro está fazendo lá. Vocês estão vendo um carro em movimento lá? Eu estou vendo. Então, isso é ponto de vista cruzado, que enriquece o depoimento. Então, até o que parece estar em conflito na Bíblia, na verdade, só corrobora para a veracidade dos fatos, segundo o ponto de vista e o painel de vista e o plano de fundo de cada um na história. Então, o Evangelho, segundo São Mateus, é um evangelho riquíssimo para quem quer estudar e entender os milagres e etc., tantas outras coisas da Bíblia. Vocês entenderam até aqui? Diga amém, gente. Repara que isso que eu estou falando para vocês é um contexto de estudo. Mais uma vez eu quero dizer, nós não queremos só um clima de culto na terça. Nós temos um culto de louvor e adoração no domingo, um culto para clamor e milagre na sexta, e nós queremos um culto de estudo. Inclusive, recomendo você trazer caneta, papel, para você anotar, fazer pergunta e seguir assim a vida para frente. Amém, irmãos? Vamos ver algumas curiosidades aqui, de um pouco do que eu falei. O Evangelho, então, ele termina, olha só para você ter noção, há
há uns negócios muito interessantes no Evangelho. E como o Evangelho termina? Eu vou falar só como ele termina aqui para você. Ele termina de uma forma maravilhosa na grande comissão. Fala comigo, grande comissão. Ela fala de quem era Jesus, o que Jesus veio fazer, seu batismo, sua tentação, a separação dos apóstolos, diversas parábolas que nós vamos entrar daqui a pouco, e ele termina na comissão. Mas antes de falar da comissão, já que eu falei de parábola, quem aqui de vocês sabe quantas parábolas ao todo tem Jesus? Alguém sabe quantas parábolas Jesus falou? Não? Missão, então tarefinha para vocês estudar, não vale googar, no Google não. Vai estudar quantas parábolas, que é bom para o exercício, tá? E eu quero perguntar para vocês aqui, olha, só no livro de Mateus, Jesus escreveu diversas parábolas. O que era parábola? Comparação de um fato para refletir no espiritual e ficar fácil o entendimento. Cuidado com a interpretação de parábola com fábula. Fábula é algo que não existe, tipo assim, ó, o cachorrinho chegou e me pediu um pedacinho de pão e me disse assim, por favor, me dê um pão. Isso não é real, isso é fábula. A jumenta falou com Balaão. É fábula ou é real? Real. Viu a diferença? A fábula é imaginação. Havia um rei em tal lugar que tirou um mendigo da caverna. E o mendigo todo final de semana sumia. E o rei achou que ele estava conspirando. Isso aí é uma história chamada já de parábola. Ela não propriamente tem acontecido, mas são fatos que realmente se assemelham ao mundo real. Então, a fábula, ela contém mentiras. A parábola são verdades para explicar verdades espirituais. Deixa eu completar. Verdades físicas, naturais, para explicar verdades espirituais. Então, Jesus era o autor de diversas parábolas, né? E só no Evangelho de Mateus, para dar uma refrescada na minha mente e na sua, olha só, parábolas do livro de Mateus. A parábola da lâmpada, né? Depois você vai ler, é uma das primeiras, né? Que diz que nós somos a luz do mundo, né? Uma cidade construída sobre uma colina não pode ser escondida, tal. A segunda parábola é a do não julgueis, do cisco e do, como é que chama? A trave e o cisco no olho, né? Ele fala, não julgue, você também será julgado, pois da mesma maneira com que você julga os outros, você também será julgado, né? Com a medida com que você medir. Essa é a segunda parábola, vai contando comigo. A terceira é o tecido novo em vestimenta velha, a parábola do remendo, conhecida como remendo. A minha mãe, ela é bem arcaica, bem matuta, né, no jeitão dela. Ela diz que a Bíblia é tão completa que Jesus ensina até remendar, né? E é verdade. Jesus fala, não se remenda, coloca remendo novo em pano velho, porque senão o buraco vai ficar maior, o pano velho rompe e o buraco vai ficando cada vez maior. Então, essa é a terceira parábola de Jesus. A quarta parábola é do reino dividido. Fala comigo, reino dividido. Essa aqui é forte, vale eu dar uma pausinha, só porque não dá tempo para ensinar muito, e eu não estou entrando no conteúdo. Vocês estão percebendo que eu estou falando só da síntese? Porque se alguém for ministrar na nossa escala aí, viu, pastor Israel? Se alguém for ministrar sobre Mateus, vai ficar livre para o conteúdo. Eu estou falando só do esqueleto, só do porquê foi escrito, quem foi Mateus e a importância do Evangelho, tá? Essa é muito importante do reino dividido, né, gente? Muito interessante. Jesus disse que um reino dividido não subside, não prevalece. A quinta, já estou na quinta, é isso mesmo? É a parábola do semeador. Naquele mesmo dia, Jesus, certo semeador, um fazendeiro saiu para semear a sua semente. Enquanto ele espalhava a sua semente, uma parte caiu na terra, outra na pedra, outra na beira do caminho. Vocês já conhecem, né? 5 parábolas até agora. A sexta parábola, a sexta parábola do Evangelho de Mateus é a do joio e do trigo. Quem nunca viu falar do joio e do trigo aí? É um evangelho completíssimo. Cada parábola dessa, pastor Israel, dá uma noite de palavra. Cada parábola dessa. Então, a gente precisa estudar a Bíblia com conteúdo de aprender também letras, para a gente não ficar só na base da emoção. Cada parábola dessa dá uma noite de palavra de 1 hora falando o tempo todo. Cada parábola, né? Repare só. Mais uma parábola. Eu estou na sétima? Na sétima ou na sexta? Quem está me ajudando a contar aí? Sexta. A sétima é a semente de mostarda. Jesus fala da fé, que se for equivalente ao tamanho de um grão de mostarda,
tudo acontece. A outra parábola que ele falou, repara que é sequente, ele fala da semente, depois ele fala do fermento, a oitava, está em Mateus 13, 33. Depois do tesouro oculto, né, tesouros escondidos, o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, Mateus 13, 44. E vai descendo, ó, a parábola da pérola de grande valor, né, está em Mateus 13, 45 a 46, e aí vai descendo, ó. A parábola da rede, gente, mais uma parábola que Jesus está ensinando, Mateus 13, do 47 ao 50, cada parábola dessa dá uma mensagem de arrebatar corações, uma vez que tiver ungido na presença do Senhor, consagrado e falando autenticamente a Bíblia. Ó, o coração do homem, ele vai falar de destrinchar o coração do homem, e essa é pesada, essa, às vezes, até quem prega sobre ela chora. O coração do homem, está em Mateus 15, do verso 10 ao 20, e vamos ver mais parábola aqui, só para você ter noção, tudo isso no Evangelho de Mateus. Olha só, a ovelha perdida, essa é linda demais, com amor, o pastor, quem conhece? Eis que chama a sua ovelha sem cessar. Mateus 18, do 10 ao 14. Olha o tanto de parábola que Jesus tem só no Evangelho de Mateus. O servo implacável, o servo dominador, o servo mau, está em Mateus 18, 23 ao 35, né? E olha o tanto de parábola aí, olha só. Os trabalhadores da vinha, aqueles que, além de não fazer a obra, ainda espancava até o filho do dono, né? Está lá em Mateus 20, do 1 ao 16. Quem está entendendo que é um evangelho bem completo, diga glória a Deus, irmãos. Os dois filhos, está lá em Mateus 21, do 28 ao 32, dois filhos, sabe? Eu vou te explicar, essa aqui eu vou usar. Dois filhos, um fala, pastor, vou estar lá, conta comigo, mas não vem. O outro fala assim, pastor, não vou não, estou cansado, mas ele acaba vindo. Qual dos dois realmente agrada melhor? Jesus fez essa parábola, qual dos dois você acha? O que veio ou o que falou que, como é que é? O que falou que vinha e não veio, ou o que falou que não vinha e veio? Exatamente, Jesus fala dessa parábola também, está lá no Mateus 21, 28 ao 32, estou falando só o esqueleto, viu, irmãos? Só o esqueleto, e vocês vão depois estudar mais sobre isso. Eu quero pedir, exigir aos professores, você vai ser escalado, professores vai ser escalado, obreiros, diaconisas, mulheres, homens, vocês vão ser escalados para falar, estudem o Evangelho, leiam o Evangelho. Nós não queremos espetáculo, não quero que ninguém force ninguém a falar charabalaia, falar língua estranha, virar pirueta, ser sensacional. Nós queremos acrescer conhecimento autêntico da Bíblia, como uma aula, viu, irmãos? Uma aula bem dada e aplicada. Os arrendatários, outra parábola de Jesus no Evangelho de Mateus 21, do 33 ao 45, olha só que coisa interessante. E aí vai, irmão, se eu for parar para falar todas aqui, é muita coisa, né? Não vai, mas vamos falar de mais, só para você ter noção tanto de parábola. Ó, a festa de casamento, o grande banquete, está em Mateus 22, do 1 ao 14, está vendo? É uma atrás da outra. Se você for folheando a Bíblia, você vai encontrando o tempo todo, né? O tempo todo. A figueira brotando, a parábola, inclusive, que fala da brevidade do arrebatamento de Jesus. A figueira que está com seus brotos novos, Mateus 24, do 32 ao 35. O servo fiel versus o servo negligente. Lembra aquele que enterrou o talento? Não, o servo mau e negligente é outro. É tanta parábola que eu estou até misturando. As 10 virgens, está em Mateus 25, do 1 ao 13. Inclusive, esse texto é profético demais acerca da vinda de Jesus. É algo inexplicável, choca com a teologia futura, como é que chama? Escatologia. Ele tem um termo escatológico fortíssimo, a parábola das 10 virgens de Mateus capítulo 25, né? É fortíssimo. Mas tem mais, pastor? Tem mais. Vamos ler aqui, só para você ver o tanto de parábola que tem. E cada uma dessas dá um sermão para uma vida, viu, irmão? Termina nessa parábola das 10 virgens no capítulo 25, que é só para você ter noção do quanto é rico o evangelho que escreveu Mateus. Dá para estudar uns 10 anos o Evangelho de Mateus, viu? Só que o ano já acabou de tanta terça. Só se não for pegar parábola por parábola aqui, nós já não cabe esse ano mais. Quem concorda, diga amém. Então, outra coisa interessantíssima aqui no Evangelho de Mateus, que eu posso destacar para você, são alguns textos mais conhecidos da igreja. Quais são, pastor? Primeiro,
o sermão da montanha, né? Quem já viu falar do sermão das bem-aventuranças aí? Né? O sermão da montanha, o sermão profético do princípio das dores, Jesus falando o que vai acontecer antes do seu arrebatamento, Jesus falando no capítulo 25 também, se arremetendo a quando o arrebatamento vai acontecer literalmente, e 5 virgens são loucas e 5 são prudentes. É um evangelho completamente revelador e renovador para a nossa vida. Nós não temos noção do tesouro que está dentro da nossa Bíblia no primeiro evangelho, no primeiro dos 4 evangelhos, né, que nós temos para ler. Então, o tempo já foi, está vendo? Olha lá, já são 21 e 23. Então, para ser bem pragmático, alguém tem alguma dúvida do esqueleto, do corpo, do contexto desse evangelho, da importância dele para nós, ou alguma curiosidade, que dê tempo da gente responder, né, gente? Porque alguma dúvida acerca de como vai ser a escola, ou de algum desses textos sagrados? Alguém tem alguma dúvida até aqui? Não? Sim. Boa colocação, meu querido. Inclusive, é uma das dúvidas que tira a paz de alguns escritores. Mas alguns estudiosos mais polêmicos falam que não foi Mateus que escreveu. Mas preste atenção. Tanto riqueza de detalhe, tanto pormenor, tantas falas, é impossível você falar assim, eu estou no ano 70 e agora vou escrever isso aqui tudo. Não foi assim. Concordo com Darcy Júnior. Com certeza, ele como alguém letrado, porque o governo... Exatamente. Ele põe em ordem cronológica. Mas aqui, só aqui nessa aula, com a sua colocação muito bem precisa, a gente já coloca uma lupa em cima do assunto e percebe que a verdade foi Lucas. Por quê? Porque eu disse que o livro está muito bem organizado. Lucas era um dos poucos discípulos letrados, né, escolhidos pelo Império Romano para ser capaz de cobrar imposto, calcular imposto de cada um. Ele não era alguém sem formação. Desculpa. Mateus, o coletor de impostos, né? Lucas era jornalista até, viu, irmão? Foi até jornalista, é interessantíssimo depois, é porque eu estou misturando as bolas aqui dos 4 evangelhos. Mas Mateus, ele foi coletor de impostos, preparado, escolhido pelo governo romano para ser coletor de impostos. Então, Stanley, ele era capaz, hábil, dominador da escrita, dominador da letra. E tudo que me parece, ao confundir de tudo, é que o livro não foi escrito no ano 70. O livro foi lançado no ano 70. Né? É como se eu vivesse toda a minha vida registrando fatos, organizando acontecimentos, e depois, ao final da vida, eu falo assim, eu vou publicizar isso, eu vou publicar isso. Esse é o entendimento mais claro que nós, pentecostais, temos, né, que estudamos a Bíblia. Esse é o entendimento mais claro que nós temos, que o Evangelho de Lucas, de Mateus, não foi escrito no ano 70, assim, ele baixou lá no ano 70 e falou assim, deixa eu fazer um rabisco aqui. Não, foi algo que ele foi guardando, documentando durante a vida dele, o ministério dele, mesmo porque, olha só bem, curiosamente, né, vocês ficam olhando aquela passagem lá que foi lida aqui na hora da oferta, da Marta e Maria, né? A impressão é que Marta não estava fazendo nada e Maria estava fazendo tudo, mas uma das maiores lições ficou da Marta e da Maria que exatamente escolheu a melhor parte. Preste atenção na vida de Mateus, que você não vai ver nenhum feito espetaculoso dele, você viu? E aqui eu chamo a atenção para a igreja, fechando Mateus, fechando o raciocínio ainda dentro do tempo. Tem crente que parece que não fede nem cheira. Estou sendo grosso? Não, né? Tem crente e tem ministério que parece que nem fede nem cheira. Quem era Mateus durante o Evangelho de Jesus? O que ele fez? Observava, igual coruja.
Falava nada. Não teve uma protagonização. Pedro era audacioso. Manda eu ir contigo por sobre as águas. Pedro, o tempo todo estava na cena. Já Mateus, irmão, parece que ele estava num bastidor para o lado de trás, assim, ó, com a pranchetinha na mão. Às vezes, não julgue um livro pela capa. Isso fica lição de Mateus para nós, nem do Evangelho, mas da pessoa do Mateus. Mateus ficou caladinho praticamente os 3 anos de ministério inteiro. Você não viu a voz de Mateus, mas ele foi o que entregou, ao final da sua vida, ele entregou um dos evangelhos mais completos que edificam gerações em todo o mundo há mais de 2000 anos. É mesmo, irmão. E com base nessa palavra, fica de pé para nós terminarmos. Pastor, aquele irmão não fala nada na igreja, né? Eu já vi isso demais. Pastor, aquele irmão não canta, não prega, não fala nada, eu não vejo ele orar. Às vezes tem um Mateus aí do seu lado, que vai ter o nome escrito no livro eterno de Deus, capaz de salvar a vida de um pecador ao ler. Coloca a mão no coração e fala assim: assim como Mateus foi um mistério. Coloca a mão no coração e diga assim: assim como o chamado de Mateus foi um mistério. O homem não era avivado, o homem não era animado, parece que ele era o Maria vai com as outras, parece que ele não fazia diferença no meio dos discípulos, Suzano, não fazia diferença, parece que ele nem estava lá, Israel, nem estava lá. Coloca a mão no coração e fala assim: o Evangelho de Deus, segundo Mateus, prova para mim que eu não sei os planos que Deus tem a meu respeito. Você não sabe. Cumpre na vida de Mateus o que disse Paulo: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem subiu ao coração do homem aquilo que Deus preparou para aqueles que o amam. Só ame, irmão, só ame a Deus. Maria, sem escrever nada, está escrito no livro eterno a respeito da sua adoração. Mateus, sem dizer nenhuma palavra durante o ministério de Jesus, escreveu o evangelho mais completo e deixou para a coletânea de livros chamada Bíblia, palavra de salvação para o nosso estudo e nosso conhecimento. Talvez você está dizendo assim: nem está adiantando eu vir no culto. Talvez Mateus um dia pensou: o que eu estou fazendo seguindo Jesus mesmo? Eu não falo, não prego, não canto, não estou falando nada. E olha só o que virou Mateus. Deus é um Deus de surpresas, e quem sabe Ele está preparando um tesouro escondido assim para você, para a sua vida e para o seu ministério. Hoje você não entende, mas amanhã você vai entender o poder de estar congregando, o poder de estar aprendendo, o poder de estar sentando aos pés de Jesus, de estar orando, amém, irmão? Como termina o Evangelho de Mateus? É como eu vou terminar essa noite. Como termina? Pergunta para mim: como termina o Evangelho de Mateus? Vocês repararam que eu não estou falando de conteúdo, né? Só do caráter, do esqueleto da palavra. Como termina, irmão? Pergunta, eu falei na hora do culto, vamos ver quem prestou atenção. Como que termina? O Stanley ouviu. A grande comissão. Sabe o que eu acho lindo no inteligentíssimo Mateus? Que quase não falava, não era ousado, não era parecido, mas o que eu acho lindo, ele termina o evangelho passando a bola para você. Tem gente que já entendeu. Ele conta tudo que Jesus fez, tudo que Jesus conquistou, como Jesus venceu a morte, como Jesus triunfou. E agora fala assim, agora eu vou terminar como Jesus terminou. Jesus terminou o seu ministério encarregando vocês. Sabe o que eu acho lindo em Mateus? É a primeira convocação que eu vejo dos 4 evangelhos, onde Deus está autorizando você a escrever o quinto evangelho. O evangelho segundo Israel, o evangelho segundo Stanley, o evangelho segundo Suzana, segundo Darcy Júnior. Viver o evangelho na sua própria vida. Ele passa a bola para você, é comissão dos 12, ide às nações, ensinando-as, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, fazendo discípulo de todas as nações. Ele termina com a conclamação de Jesus de dizer: faz a obra você agora. Você viu como é que faz com Jesus, agora vai você e faz.
coisa mais linda é como ele termina o seu evangelho. Ele termina empurrando o seu carro para pegar no tranco e agora você fazer a vivência do evangelho na sua vida de prática. Quem entendeu, diga amém. Não dá tempo de mais nenhuma pergunta, apesar que não tem. Põe na fila de espera, Israel, as perguntas. Estou fervendo de perguntas. A outra pergunta, outra colocação que eu quero pedir para vocês aqui antes de terminar. Professores, mulheres e homens que vão lecionar aqui, dê o seu melhor. Não se preocupe com aquilo que você não sabe. Preocupe com fazer aquilo que você sabe, que você aprendeu. Segundo passo, não dê preocupação a quantas pessoas estiverem aqui. Ah, porque eu vou lecionar hoje, mas a igreja não está cheia, não. O céu está gravando o que você está falando, a internet vai estar transmitindo o que você está falando. Nós teremos um documentário aqui, de capítulo por capítulo de cada aula. Assim como essa está sendo gravada, todas as outras serão gravadas e intituladas para ficar como memorial, um conteúdo memorial para nós, como um conteúdo de referência para o povo eleito. Quem entendeu, diga amém. Então, se tiver 2 ou 3 aqui, faça com o mesmo entusiasmo que a igreja estivesse cheia. Alguém já me viu pregar aqui desanimado quando tem pouca gente? Alguém já me viu? Porque é para Deus, não faça com todo o entusiasmo possível. E o Deus de paz vai te abençoar. Amém? Eu estava falando para terminar, o que eu estava falando mesmo? Vamos orar? Quem aprendeu com Mateus, diga amém. Eu não entrei nas parábolas, nas profecias, eu não entrei nos milagres, eu não falei do conteúdo, só falei de quem é Mateus, tá? E de como foi escrito e a importância da escrita em si. Se alguém for falar terça que vem e criar um cronograma aí, Israel, faz o cronograma antecipado para esse povo entrar mesmo nos milagres, entrar, me entender o que vai ministrar, porque eu quero ver todo mundo aqui crescendo para a glória de Deus, amém? Amém? Estende as suas mãos assim e fala assim: Senhor Jesus, obrigado pela vida de Mateus. Não, vocês não estão agradecendo não? Obrigado pela vida de Mateus, pelo conteúdo que ele deixou, pela importância do evangelho que ele escreveu. Me ensina a aprender com Mateus, Senhor, que ainda que no meu silêncio eu seja um reservatório de entendimento e sabedoria para evangelizar as nações, em nome de Jesus. Estende suas mãos assim. Antes de terminar, eu quero que você faça uma oração breve, mas faça uma oração pela pastora Eloene. Não está bem, é o motivo dela não estar aqui essa noite. Pelo menos 3 pessoas me justificaram a ausência por motivo de trabalho, e a gente entende isso, não é radical, mas realmente a gente sabe que tem as suas dificuldades, e outros não estão aqui por motivo de saúde, né? Então, estende suas mãos para aquela direção ali, que é a direção que a gente mora, estende a mão para lá, fala: Senhor Jesus, visita a pastora Eloene, visita o Samuelzinho, visita os que estão doentes, visita os que não puderam estar aqui essa noite, Pai, em nome de Jesus. Assim eu declaro aberta e já terminada a primeira nova noite da palavra, né? Estende as mãos assim, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, o grande amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com cada um do seu povo, não só hoje, mas para sempre. Que todos digam: está terminado, em nome de Jesus.